O garfo escapou da minha mão, batendo contra o prato. As palavras de Claudete pairavam no ar como um mau cheiro. Decidi vender minha casa e mudar para cá com vocês. Será uma bênção ter a família sob o mesmo teto novamente, disse ela, com um sorriso doce e forçado, aquele sorriso que sempre usava quando queria se impor. Becker permaneceu congelado ao meu lado, a testa franzida. Léo encarava seu bolo de carne meio comido, felizmente alheio à bomba que Claudete acabará de soltar. É uma decisão e tanto, mãe, finalmente conseguiu dizer Becker. Você não acha que deveria ter discutido conosco antes? Claudete acenou com a mão, enfeitada com anéis. Ah, eu não queria incomodá-los com isso até ter decidido. Assim está resolvido, sem necessidade de confusão. Meu coração disparou quando a mensagem verdadeira dela afundou. Ela seria inflexível, como sempre fora, abrindo caminho em nossas vidas, consequências à parte. Agradeço sua consideração, eu disse cuidadosamente, mas Becker e eu precisaremos discutir como isso afetaria nossa família. Há muitos fatores a considerar. Claudete me encarou com um olhar penetrante. Como o quê, querida? Terei meu próprio espaço, então não será incômodo para vocês. Só quero estar mais perto do meu neto e passar meus anos dourados cercada de entes queridos. Certamente você não pode se opor a isso, ela disse, com uma sutil condescendência em sua voz, a implicação de que eu privaria ela de família e de Léo se eu objetasse. Manipulação clássica, mãe, disse Becker, passando a mão pelo rosto. Não podemos tomar essa decisão agora, à mesa de jantar, interrompi. Bem, eu não vejo por que não, disse Claudete, irritada. Acho que todos dormiremos melhor com isso resolvido, não acha? Ela se virou para Léo, seus olhos ficando marejados. Você adoraria ter sua velha avó querida por perto todos os dias, não é, querido? Léo olhou para cima, confuso. Claro, eu acho. Está vendo? O assunto está decidido, ela sorriu triunfante para mim. Meu estômago se retorceu. Eu sabia qual seria a realidade, não haveria anos dourados pacíficos. Isso era sobre controle, simples assim. Abri a boca pronta para protestar, para acabar com isso antes mesmo de começar, mas a expressão dolorida de Becker me deteve. Ele já parecia tão conflituoso, tão perturbado por ter que contrariar os desejos de sua amada mãe. Então, em vez disso, apenas forcei um sorriso e disse, vamos discutir isso hoje à noite, após o jantar, querida. A primeira batalha estava perdida, mas a guerra estava apenas começando. Claudete não perdeu tempo para fazer sua presença ser sentida na manhã seguinte. Ela estava na cozinha, cedo e brilhante, reclamando da bagunça. Você realmente deveria começar o dia mais cedo, Juniper querida. Um lar bem cuidado é o símbolo de uma boa esposa e mãe, ela disse, enquanto Léo entrava, ainda sonolento. Claudete imediatamente notou o cabelo desalinhado e a camiseta amassada dele. Meu Deus, esse menino nunca se apresenta decentemente, ela lançou um olhar de desaprovação na minha direção. Você pensaria que a mãe dele teria um pouco mais de orgulho. Eu tenho orgulho do Léo exatamente como ele é, eu disse firmemente. Agora, se me der licença, preciso começar o café da manhã. Seus lábios se apertaram. Mas Claudete apenas assentiu e se afastou para me dar passagem. Nas semanas seguintes, seus comentários se tornaram um zumbido constante, cutucando incessantemente minha culinária, minha limpeza, minha forma de educar os filhos, sempre com aquele mesmo sorriso doce e açucarado estampado no rosto. Não é assim que costumava fazer o bolo de carne, querida. Deixe-me mostrar o jeito certo. Você não notou aquela mancha no sofá? A limpeza da casa era muito mais fácil quando as crianças eram pequenas. Falando em crianças, você simplesmente precisa impor limites à atitude do Léo. Ele está seguindo por um caminho complicado sem disciplina rigorosa. O pior aconteceu na exposição de arte da escola do Léo. Ele tinha trabalhado tanto em sua série de pinturas. Eu estava transbordando de orgulho enquanto circulávamos pela galeria, admirando seu trabalho vibrante e expressivo, até que a voz estridente de Claudete cortou a multidão. Devo dizer que estou bastante desapontada com esses rabiscos juvenis. Ficar rabiscando o tempo todo não é caminho para o sucesso. O rosto do Léo empalideceu. Vi seus ombros se encolherem, seus olhos caírem para o chão, enquanto risadas se espalhavam pelo salão do evento.
O que há de errado com você? Sussurrou Becker. Claudete piscou inocentemente. O que? Estou apenas falando fatos. Uma crítica dura é a única maneira de ele melhorar. Chega, eu a cortei, a raiva borbulhando dentro de mim. Você não vai humilhar meu filho assim, entendeu? Por um momento, Claudete pareceu realmente surpresa, então sua boca se fechou num gesto firme e ela me encarou com um olhar gelado. Seu filho é isso? Veremos sobre isso. Com essa última provocação, ela virou as costas e saiu, me deixando lidar com as consequências de seu ataque insensível, enquanto Léo lutava para não chorar e os outros pais observavam com julgamento mal disfarçado. Só via vermelho. Algo tinha que ser feito antes que Claudete destruísse tudo que eu mais amava. O ar estava pesado de tensão quando chegamos em casa naquela noite. Becker andava de um lado para o outro na sala, passando as mãos pelo cabelo. Não consigo acreditar que ela fez isso, ele murmurou pela 10ª vez. Tão cruel e desnecessário. É exatamente por isso que eu não queria que ela se mudasse para cá, as palavras explodiram de mim num torrente. Ela não tem limites, nenhum filtro, e continuará atacando e nos humilhando até conseguir tudo do jeito dela. A cabeça de Becker se virou bruscamente, seus olhos cintilando. Não fale assim da minha mãe. Eu o encarei. Depois do que ela fez com o Léo, você está tomando o lado dela. Claro que não, ele afundou no sofá, segurando a cabeça. Mas ela ainda é minha mãe. Não podemos simplesmente jogá-la na rua, mesmo que esteja tornando nossas vidas miseráveis. Ele olhou para mim suplicante. As coisas vão melhorar, Junho, assim que ela se acomodar. Tenho certeza de que esse comportamento vai parar. Só precisamos estabelecer alguns limites claros. Soltei uma risada amarga. Limites? Você já conheceu sua mãe? Ela não respeita limites além dos dela. Becker recuou com meu tom e instantaneamente me arrependi das minhas palavras duras. Isso não era culpa dele, eu sabia disso. Desculpe, eu disse, minha voz suavizando. Você está certo. Não podemos simplesmente expulsá-la. Mas também não podemos ignorar o quão tóxica ela está sendo. Ele abriu a boca para responder, mas um barulho alto no corredor o interrompeu. Passos pesados, seguidos pelo tom gélido de minha sogra. Espero que estejam orgulhosos de vocês mesmos, discutindo por minha causa como crianças egoístas. Claudete entrou na sala, seu rosto carregado, segurando uma figura de cerâmica da lareira, uma relíquia que estava na família de Becker por gerações. Sua briga mesquinha deve ter derrubado esta relíquia inestimável no chão. Um objeto como este pertence a um museu, não ao lar de ingratos descuidados. Minha boca se abriu em choque. Eu claramente me lembrava de limpar a lareira naquela manhã, a figurinha estava firmemente no lugar. Becker se levantou de um salto. Mãe, não foi nada disso que aconteceu, você está exagerando. É mesmo? Ela se virou para mim, os olhos faiscando. Então, Juniper, por favor nos diga qual ato descuidado derrubou essa preciosidade. Estou toda ouvidos. Eu abri e fechei a boca, completamente perdida, porque eu sabia lá no fundo que sua acusação era totalmente falsa. Os lábios finos de Claudete se curvaram num sorriso de pura satisfação. É o que eu pensava, realmente, Becker. Não sei como você pode permitir que uma mulher tão desleixada e bagunceira crie seu filho. Eu vi vermelho antes que pudesse me controlar, dei um passo à frente e dei um tapa naquela mulher repugnante bem no rosto arrogante. A cabeça de Claudete virou para o lado, sua mão voando para a bochecha vermelha, enquanto me olhava em completo choque. Melhor você sair, eu sibilei entre dentes cerrados, antes que eu faça algo pior. A voz de Becker estalou como um chicote. Que diabos está acontecendo com você? A traição absoluta em seus olhos cortou meu coração. Naquele momento, parecia que o homem que eu amava era um completo estranho. Enquanto Claudete lutava para recuperar sua compostura, eu respirei fundo e mantive o olhar de Becker. Estou cansada de ser o saco de pancadas da sua mãe, eu disse, minha voz baixa. Você precisa acabar com isso ou terá que escolher entre nós. Um silêncio pesado caiu sobre o cômodo. Claudete observava ávida, seus lábios curvados no mesmo sorriso doentio que eu aprendi a desprezar. O rosto de Becker era totalmente inscrutável.
Não esperei pela resposta dele, simplesmente me virei e saí do cômodo, o peito arfando. A guerra estava declarada. Não haveria mais fingimento de bondade. Os próximos dias foram tensos, para dizer o mínimo. Becker e eu nos movíamos pela casa como fantasmas, evitando-nos em uma trégua desconfortável. Claudete, arrogante como sempre, agia como se nada tivesse acontecido. Uma manhã agradável, não é mesmo? Ela cantarolava enquanto eu pegava meu café e saía apressada para o trabalho. Becker nem sequer encontrava meu olhar. Isso não podia continuar assim. Ou lidávamos com Claudete de frente, ou nossa família seria dilacerada. Mas eu precisava de munição, uma maneira de provar a Becker o quão vingativa e manipuladora sua mãe realmente era. Essa prova veio de uma fonte improvável, a senhora Pennington, do lado de fora. Eu estava podando as sebes quando ela apareceu na cerca. Tudo bem, querida? Você parece simplesmente assombrada. Parei, lutando com quanto revelar. Antes que pudesse me conter, tudo saiu de uma vez. A crueldade de Claudete, a cunha que ela estava criando entre Becker e eu, suas mentiras delirantes. A senhora Pennington ouviu atentamente, balançando a língua. Eu sabia que aquela mulher era problema desde que se mudou. Marque minhas palavras, ela é veneno. Meus olhos se arregalaram. Você lidou com ela antes? No nosso clube social do bairro, ela causou um alvoroço infernal até conseguir tudo do jeito dela. Virou todo mundo contra os outros com suas fofocas e mentiras maldosas. Quando ela saiu, o clube estava em completa ruína. Reconheci a genialidade retorcida das táticas de Claudete com muita clareza, dividir para conquistar através da manipulação implacável. Se você tiver gravações de seu comportamento ultrajante, ficarei feliz em corroborar sua história, acrescentou a senhora Pennington. Minha mente começou a girar com as possibilidades. Eu precisava reunir evidências, provas de que as palavras açucaradas de Claudete escondiam uma malícia afiada como navalha. Naquela noite, desenterrando meu antigo gravador de voz, o instalei na sala de estar, apertando o botão de gravação antes que nós três nos sentássemos para um bate-papo noturno. Que cortinas adoráveis, Claudete elogiou assim que nos acomodamos. Embora eu ache que tons de salmão seriam mais complementares neste espaço. Eu me tensei, pronta para ela soltar insultos sobre minhas habilidades de decoração, mas ela apenas sorriu placidamente e deu um longo gole no chá. As provocações começaram pequenas no início, pequenas observações julgadoras sobre minha culinária, meu traje, minhas opiniões rebeldes sobre criação de filhos em comparação com seus métodos tradicionalistas. Então, como previsto, Claudete direcionou sua atenção para Becker. Querido, estou um pouco preocupada com esse novo projeto seu no trabalho. Parece muito arriscado. Talvez devesse ter me consultado antes de apresentá-lo aos seus superiores. Obrigado pela preocupação, mãe, Becker respondeu entre dentes cerrados, mas estou lidando com isso. Claudete murmurou suavemente, sim, bem, veremos, não é? Apenas me preocupo que você tenha se comprometido demais. A influência de Juniper não exatamente inspira confiança, se é que me entende. Pude ouvir um alfinete caindo. Olhei de lado para Becker, cujo rosto estava rubro, cheio de raiva contida. Chega, mãe, ele advertiu num rosnado baixo, mas Claudete apenas deu de ombros, um sorriso astuto brincando em seus lábios. Estou apenas falando a verdade, querido. Horas de gravações como essa se seguiram nas próximas semanas, cada uma fazendo meu coração bater mais forte, minha raiva contra essa mulher viu crescendo. Quando finalmente reuni as evidências e o testemunho da senhora Pennington, estava pronta para desencadear toda a força do comportamento depravado de Claudete de volta para ela. Não mais joguinhos. Isso acabava agora. Esperei até que Becker estivesse fora, fazendo umas compras com Léo, antes de chamar Claudete para a sala de estar. Ela entrou, sentando-se com sua habitual arrogância descontraída. O que posso fazer por você, querida? Finalmente pronta para aceitar meu conselho sobre redecorar este espaço sem graça? Respirei fundo para acalmar meus nervos. Chega de fingir, Claudete. Estou cansada de joguinhos. Seus olhos se estreitaram, mas o sorriso não deixou seus lábios. O que quer dizer? Em vez de responder, simplesmente apertei o play no gravador de voz.
Suas próprias palavras estridentes preencheram a sala, disparando comentários vis sobre a incompetência de Becker, insultos sobre minhas falhas como esposa e mãe, fofocas maldosas projetadas para nos separar. O rosto de Claudette permaneceu impassível enquanto as gravações tocavam, mas pude ver o músculo em sua mandíbula se contraindo. Quando a litania de crueldades finalmente terminou, ela deu de ombros afetadamente. Então, fiz alguns comentários de passagem aqui e ali. Estava apenas tentando ajudar, orientar vocês, fazer sugestões para o bem-estar da sua família. Não insulte minha inteligência, eu disse com raiva. Esses foram ataques calculados destinados a me subverter e criar uma divisão entre Becker e eu. Seus pequenos jogos de dominação. Seus olhos brilharam com algo como respeito. Muito perspicaz de sua parte, Juniper. Embora eu pensasse que minhas motivações seriam óbvias desde o início. Eu me levantei, os punhos cerrados ao lado do corpo. Por que, Claudette? Por que você está tão determinada a destruir minha família? Ela também se levantou, os lábios se curvando num sorriso. Porque nunca foi sobre sua família, sua tola. É sobre poder, garantir que tenho a palavra final sobre tudo em meus anos dourados, e você era a única que estava no meu caminho. Um arrepio percorreu minha espinha, mas mantive seu olhar firmemente. Seu pequeno estratagema acaba aqui. Estou cansada de deixar você nos manipular e nos humilhar. Sobrancelha esculpida levantou delicadamente. E quais são suas condições para isso, posso saber? Ela disse. Eu dei um passo mais perto, minha voz baixa e firme. Você vai embora, saia das nossas vidas e nunca mais nos contate novamente. Em troca, vou lhe dar dinheiro suficiente para resolver o seu pequeno problema de dívida, vamos dizer assim. A máscara de Claudette escorregou por apenas um instante, o choque passando por suas feições antes do desprezo gélido retornar. Permiti-me um sorriso sombrio, parecia que minha besbilhotice tinha valido a pena. Bem, você certamente tem sido uma abelhinha ocupada, não é mesmo? Ela disse com desprezo. Embora eu tenha que me perguntar o que meu querido filho vai pensar sobre suas táticas de intimidação. Ele pensará o que quiser, eu disse friamente, mas terá provas exatas do tipo de serpente manipuladora que você é. Primeiro. Nossos olhos se cravaram um no outro, uma batalha silenciosa de vontade se estendendo entre nós. Finalmente, Claudette deu um aceno rígido. Muito bem, você fez seu ponto. Aceito sua generosa oferta, mas esteja avisada, o dia chegará em que você se arrependerá de me afastar para sempre. A ameaça poderia ter gelado meu sangue, mas tudo o que senti naquele momento foi um enorme alívio. Finalmente, esse pesadelo chegaria ao fim. Minhas mãos tremiam enquanto eu arrumava os lugares para o nosso jantar mensal em família. Claudette estava sentada de maneira rígida no sofá, lançando olhares de desdém para mim de tempos em tempos. Ela não havia aceitado meu ultimato, isso era certo. A campainha tocou, anunciando a chegada de Becker e Léo. Hora da verdade. Olá, meus queridos, Claudette estava toda doçura açucarada enquanto eles entravam, trocando beijos no ar com eles. Estou simplesmente faminta, e vocês? Becker observou com desconfiança, mas nada disse, enquanto todos nós nos sentávamos ao redor da mesa de jantar. Um silêncio desconfortável se instalou, apenas o tilintar de talheres em pratos de porcelana para preenchê-lo. Léo se remexeu em sua cadeira, olhando de mim para sua avó com os olhos semicerrados. Finalmente, ele não aguentou mais. Ok, qual é o acordo? Ele explodiu. Vocês dois estão agindo super estranho há semanas. Respirei fundo, mantendo a calma enquanto todos os olhos se voltavam para mim. Lá vamos nós. Você está certo, Léo, e é hora da verdade finalmente vir à tona. Claudette bufou delicadamente. Peço desculpas, que drama bizarro é esse agora? Ignorando-a, eu peguei o envelope grosso de papelão que tinha compilado, deslizando-o pela mesa na direção de Becker. Neste envelope está a prova de quem sua mãe realmente é, eu disse, mantendo minha voz cuidadosamente nivelada. A manipulação, a crueldade, a necessidade patológica de nos destruir por dentro, documentadas em horas de gravações, transcrições, depoimentos, tudo mostrando sua vendetta insana contra mim e esta família. Becker não disse nada, olhando para o envelope de papelão inócuo como uma serpente prestes a atacar. Léo se aproximou, esticando o pescoço para ter uma visão melhor.
Quando Claudette falou novamente, seu tom de xarope tinha desaparecido, deixando apenas um ar gélido. Então você deseja caluniar e difamar minha pessoa? Muito bem, então vamos logo com isso. Com dedos trêmulos, Becker abriu o envelope e começou a folhear os papéis dentro dele, sua testa se franzindo ainda mais a cada transcrição, a cada peça de evidência condenatória. Isso não pode ser, ele murmurou, balançando a cabeça lentamente. É tudo verdade, eu disse, quieto mas firme, cada palavra vil que saiu da boca dela está registrada. Cliquei no gravador de voz, deixando que as diatribes estridentes de Claudette preenchessem o ar mais uma vez. Criança inútil e ingrata, claro que ele não pode lidar com esse acordo sem minha intervenção. Não é de se admirar que Juniper seja um fracasso tão miserável na criação dos filhos. É um milagre que o garoto ainda não seja um delinquente. Talvez eu devesse assumir as finanças da família antes que essa garota boba nos leve à miséria, ela disse por fim. Parei a reprodução, deixando o peso da prova falar por si só. O rosto de Claudette estava roxo de raiva, um sorriso torcido de puro ódio fixado em mim, mas não recuei, não desviei o olhar. O silêncio se esticou agonizantemente até que, finalmente, Becker olhou para cima para sua mãe, lágrimas nos olhos. Mãe, como você pôde? Sua voz se quebrou na última palavra. Claudette realmente riu então, um som áspero e estridente. Não finja ser a inocente ferida comigo. Eu estava simplesmente fazendo o que era necessário para proteger esta família da ruína ao nos sabotar sempre que podia. Eu não pude me conter de intervir, virando todos uns contra os outros, isso é o que era necessário, é claro que era. Claudette estava de pé agora, os ombros tremendo de raiva. Posso ver muito claramente como vocês dois são incompetentes. A carreira de Becker pendurada por um fio, esta casa caindo aos pedaços, o pobre Léo se transformando em um delinquente sob sua patética e idiota criação. Ela se virou para Léo, fixando-o com um olhar que poderia congelar lava. Olhe só para a maneira como você se apresenta, desleixado, sem ambição. Você realmente quer acabar como um fracasso como seus supostos pais? Não fale dos meus pais assim, a réplica foi gritada com uma fúria crua, tão rebelde e veemente que todos nós ficamos em silêncio, chocados. Léo também se levantou, os punhos cerrados e tremendo ao lado do corpo enquanto encarava sua avó com bravura. Eu mal podia acreditar. Mamãe e papai não foram nada além de solidários e amorosos. Você é o fracasso, vovó, e depois de tudo que acabei de ouvir, eu quero você fora de nossas vidas para sempre. Claudette parecia como se tivesse levado um tapa. Era meu filho mostrando a mesma determinação feroz que eu sentia em proteger nossa pequena família, não importa o que. Com um grito de pura indignação, Claudette saiu da sala, quase arrancando a porta da frente de suas dobradiças ao sair. Por um longo momento, os três simplesmente nos encaramos em silêncio atordoado. Então, Becker atravessou a sala em 2 passos largos e me envolveu em um abraço desesperado. Sinto muito, ele sussurrou contra meu pescoço. Sinto muito mesmo. Ficamos assim por um longo tempo depois disso, nossa família machucada e contundida, mas ainda de pé forte contra qualquer coisa que o mundo cruel pudesse nos jogar. E pela primeira vez em anos, pude respirar livremente novamente. O silêncio que se seguiu à saída dramática de Claudette era ensurdecedor. Becker e eu simplesmente nos seguramos, deixando o rugido em nossos ouvidos diminuir gradualmente. Léo pairava por perto, parecendo abalado. Finalmente, Becker recuou, segurando meu rosto em suas mãos. Seus olhos estavam vermelhos, brilhando com lágrimas não derramadas. Junho, eu não sei o que dizer. Como pude ser tão cego? Eu cobri suas mãos com as minhas, dando-lhes um aperto tranquilizador. Ela é uma mestra manipuladora, Bex. Ela sabe exatamente quais cordas puxar. Ele balançou a cabeça lentamente. Mas você tentou me avisar várias vezes, e eu simplesmente a ignorei, tomei o lado dela todas as vezes. Um músculo tremeu em sua mandíbula quando sua voz caiu para um sussurro rouco. Que marido e pai eu me tornei. Eu o beijei gentilmente nos lábios. Não podemos mudar o passado, mas fizemos o que era necessário para proteger nossa família. Isso é o que importa. Ela está certa, pai. Léo deu um passo à frente, sua expressão normalmente sombria dando lugar a algo solene e resoluto. Vocês lutaram por nós, pela nossa unidade familiar. É isso que os verdadeiros pais fazem,
eles colocam seus filhos em primeiro lugar, não importa a porcaria doentia que seja jogada neles. Ele olhou para baixo, arrastando o pé no chão de madeira com a ponta do tênis. Eu sinto muito por não ter realmente apreciado isso ou percebido quanto vocês dois sacrificaram enquanto aquela bruxa maligna fazia a vida de vocês um inferno. Becker puxou Léo para um abraço forte, segurando-o com firmeza. Eu senti a umidade picar nos meus olhos ao vê-los, meus dois favoritos, sobreviventes da pior traição. Chega de desculpas, disse Becker com voz rouca. Somos uma equipe novamente, os três juntos. Qualquer coisa mais, nós lidamos juntos, frente unida. Léo assentiu sem dizer uma palavra contra o ombro do pai. Quando finalmente se separaram, todo o traço do adolescente mal-humorado havia deixado seu rosto. Ele parecia solenemente determinado. Então, qual é o plano? Vamos até a polícia, registrar uma queixa contra ela? Eu balancei a cabeça. Tão satisfatório que isso soa, não vale a pena prolongar essa feiura. Ela sumiu de nossas vidas agora, é melhor deixá-la desaparecer para sempre. Becker concordou com um aceno. Há um último detalhe a ser resolvido, porém, ele retirou um cheque do bolso da camisa, segurando-o para mim com um sorriso satisfeito. Sua taxa de resolução por se livrar da querida mamãezinha. Parece que você tem uma habilidade real para esse esquema de vingança. Eu revirei os olhos, mas não pude conter o sorriso que se espalhou pelo meu rosto ao pegar o cheque. Por favor, foi moleza comparado ao drama de fazer vocês dois gênios fazerem sua lição de casa todas as noites. Léo resmungou, algum de seu antigo sarcasmo adolescente retornando. Eu apreciei o som, tão familiar e reconfortante depois do pesadelo que havíamos enfrentado. Mais tarde naquela noite, fiz a ligação inevitável para Claudette. Ela atendeu no terceiro toque, seu tom tão cortante quanto eu esperava. Bem, você se divertiu? Me expôs como a vilã dos livros de história, está satisfeita? Eu quase mordi a língua, reprimindo a resposta ácida. Não mais trocas de farpas viciosas, era hora de quebrar esse ciclo para sempre. Estou enviando dinheiro para cobrir suas dívidas e te ajudar a se reerguer. Use-o bem, viva sua vida como quiser a partir de agora. Pausa. Respirei fundo. Apenas nunca mais entre em contato conosco, ou haverá consequências. Por um momento, pensei que ela poderia tentar argumentar, manipular seu caminho de volta para nossas vidas como sempre fez, mas finalmente deu um aceno rígido. Muito bem, este capítulo de nossas vidas acabou, parece. Embora eu trema só de pensar na disfunção que você criará para os meus bisnetos. A risada de despedida dela acertou seu alvo, assim como seu silêncio surpreso, mas em vez de raiva, senti apenas pena pela mulher miserável e mesquinha. Enquanto desligava o telefone, eu sabia que nossa família estava verdadeiramente livre de seus jogos distorcidos para sempre. Ao longo das próximas semanas e meses, Becker, Léo e eu fomos à terapia, tanto juntos quanto individualmente. Processamos as feridas emocionais que Claudette havia infligido, fizemos um plano para reconstruir nossos laços de confiança e comunicação aberta. Não foi fácil, de jeito nenhum. Houve contratempos, conflitos que reabriram feridas antigas, mas perseveramos, tirando força um do outro. Lentamente, a escuridão se dissipou. Becker e eu redescobrimos o amor apaixonado que nos atraiu inicialmente. O mau humor perpétuo de Léo desapareceu quando ele se abriu sobre suas dores e inseguranças. Nos tornamos uma unidade invencível mais uma vez, e quanto a mim, senti um profundo senso de catarse e triunfo. Fui forçada a lutar pela existência de minha família e venci. Não, nós vencemos, porque não haveria vitória sem os três enfrentando com ousadia a malícia e emergindo com nossa humanidade, nosso núcleo inquebrável, intacto. Aquela compreensão tornou cada dificuldade valiosa, meu propósito de vida alcançado. O caminhão de mudança roncou ao subir a entrada de Claudette, uma besta de metal superdimensionada aguardando ansiosamente sua carga. Eu observei da margem, os braços cruzados sobre o peito. Bem, não é um adeus familiar reconfortante? Claudette saiu pela porta da frente, tão elegantemente equilibrada como sempre, apesar das circunstâncias. Ela logo focou em mim, aqueles olhos de falcão brilhando com uma malícia resistente. Devo dizer, Juniper, estou quase impressionada, planejando expulsar sua própria sogra para a rua, é deliciosamente implacável de sua parte. Minha mandíbula se contraiu, mas segurei minha língua, sem mais reagir às suas provocações ásperas.
Becker emergiu da casa, seguido por Léo, com uma expressão sombria. Ele se aproximou de mim, passando um braço protetor em torno da minha cintura. Chega, mãe, tivemos um acordo, você aceita o dinheiro e se muda para outro lugar. Sem mais dramas. Claudete apertou os lábios finos em uma linha apertada, mas deu um aceno rígido. Sim, sim, claro, um acordo é um acordo, afinal. Sua atenção se voltou para Léo, que evitava determinadamente seus olhos. Embora eu realmente espero que você me permita uma última palavra com meu neto antes de ser tragicamente banida. O sarcasmo depreciativo em seu tom fez minha pele se arrepiar, mas Becker apenas deu de ombros. Isso depende de Léo, não vamos forçá-lo. Um silêncio desconfortável caiu. Eu podia ver as engrenagens girando na mente de Claudete enquanto ela considerava se deveria ou não pressionar a questão. Felizmente, Léo tomou a decisão por ela. Eu não tenho mais nada a dizer, ele murmurou, finalmente encontrando o olhar dela com um desprezo indisfarçável. Não depois de tudo que você fez com esta família. Por um segundo, a máscara de Claudete escorregou, revelando a raiva desumana fervendo por baixo, mas tão rapidamente quanto veio, o desdém fresco retornou. Muito bem, não posso dizer que estou surpresa com tamanha desrespeito petulante, considerando sua criação inferior. Um último golpe antes de passar por nós em direção ao caminhão de mudança parado, enquanto os carregadores começavam eficientemente a carregar os últimos vestígios da presença de Claudete em nossas vidas. Becker se virou para mim com um pequeno sorriso triste. Eu sei que isso foi extremo, mas você fez o que precisava ser feito por todos nós. Obrigado. Entrelacei meus dedos nos dele, dando um leve aperto em sua mão. Somos uma família, eu disse simplesmente, até o fim. O caminho à frente não seria fácil, eu sabia que as velhas feridas eram profundas e haveria mais consequências emocionais do tormento de Claudete para enfrentar. Mas pelo menos agora seríamos apenas nós três, ombro a ombro, sem forças malignas externas nos separando. Nas próximas semanas e meses, lentamente, mas com certeza, colocamos as peças dolorosas de volta juntas. Becker e eu participamos de aconselhamento conjunto, reaprendendo a nos comunicar abertamente sem medo de sermos minados por Claudete. Léo começou a ver um terapeuta também, para lidar com os danos de ter uma influência tóxica em sua vida desde cedo. Houve contratempos, absolutamente, as palavras cruéis de Claudete se infiltravam em minha mente em momentos aleatórios, me enchendo de raiva impotente e dor. Becker admitiu ainda lutar com a culpa por ter sido tão cego para a verdadeira natureza dela por tanto tempo. E Léo, bem, ele era um adolescente típico afinal de contas, seus velhos hábitos sombrios voltavam sem aviso. Mas enfrentamos cada desafio como veio, como uma equipe, com Claudete finalmente fora de nossas vidas para sempre, estávamos livres para curar e nos reconectar em nossos próprios termos. O dia em que eu soube que realmente deixamos o passado para trás veio inesperadamente em uma noite nítida de outono à mesa do jantar. Não havia uma ocasião especial, nada para marcar o momento como significativo. Becker e eu conversávamos sobre coisas mundanas, trabalho, afazeres, o novo filme que queríamos ver no fim de semana. Léo estava sentado do outro lado da mesa, mastigando pensativamente enquanto ouvia. Então, do nada, ele abaixou o garfo e olhou para mim com os mesmos olhos sérios que haviam mostrado sua firmeza contra a manipulação de Claudete. Agora entendo por que você lutou tanto para se livrar da vovó, ele disse de repente. Eu pausei, surpresa, trocando um olhar com Becker. Pensávamos que aquele capítulo doloroso de nossas vidas estava firmemente fechado. Léo coçou a nuca de repente tímido. Quero dizer, sempre soube que ela era má de uma forma geral, mas ver o quanto você foi longe para nos proteger, arriscando tudo, não apenas pensando em você mesma, ele balançou a cabeça lentamente. Isso é o que pais de verdade fazem, sabe? Eles passariam por qualquer coisa pelos filhos, não importa o que. Minha visão ficou turva com lágrimas de gratidão enquanto estendi a mão através da mesa para segurar a mão de Léo. Você está certo, garoto, não importa o que. Naquele momento, senti algo profundo mudar dentro de mim. Os últimos vestígios de raiva e dor pela crueldade de Claudete simplesmente evaporaram. Qualquer ressentimento ou amargura que me pesava por tanto tempo se dispersou no ar. Enquanto olhava ao redor para minha pequena família, meu coração transbordava de amor. Isso era tudo, a verdade fundamental que me manteve lutando em nossos dias mais sombrios. Becker e Léo eram meu mundo,
e eu atravessaria o fogo 1000 vezes para mantê-los seguros e felizes. O passado era apenas isso, passado. Tínhamos sobrevivido à pior traição e saído machucados, mas unidos e mais fortes do que nunca. Um novo capítulo se desenrolava para nós, um de cura e redescoberta da alegria. E desta vez, pensei com um sorriso sereno, não haveria forças externas para perturbar nossa paz duramente conquistada. Apenas nós, forjando nosso próprio caminho adiante como uma família radiante e unida,